bem, vamos falar hoje sobre um tema que eu acho muito interessante, que é sobre oportunidades. E eu vou falar de uma personagem que eu gosto imenso. Nunca o conheci, acho que ninguém aqui o conheceu. Conhecemos muitas pessoas com o nome dele, mas acho que ninguém o conheceu aqui, que se chamava Pedro. Começou-se por chamar Simão e depois ficou Pedro. Alguém conheceu o Pedro da Bíblia? Não, ninguém conheceu. Alguém conhece algum Pedro? Sim, toda a gente conhece um Pedro. Não tem nada a ver, este já morreu há muitos anos atrás, há mais de 2000 anos, mas Pedro é uma personagem da Bíblia extremamente interessante, é um dos apóstolos mais importantes, se não existe o mais importante, porque cada um tem a sua importância e a sua relevância, mas a verdade é que sobre Pedro foi, no fundo, praticamente o fundador da igreja, e a igreja foi iniciada por Pedro através daquilo que Jesus lhe tinha dito. E então Pedro, de certo, tem muito para nos ensinar. Pedro era uma pessoa que, dos discípulos, talvez fosse um dos mais velhos, era um dos discípulos que a profissão dele era pescador, ou seja, não fazia parte da alta sociedade, também não era dos mais desgraçados de todos, mas estava ali numa classe intermédia, mas tinha uma profissão muito dura, muito rude, e Jesus escolheu, todos nós sabemos, quando Jesus foi até à praia e apanhou ali meia dúzia de pescadores que não tinham pescado nada a noite toda, eles não tiveram de cama, estavam bons de saúde, não tinham passado a noite toda de cama, como aconteceu a mim e acredito que a todos nós. Quem é que teve a noite toda de cama? Fogo, toda a gente, quase toda a gente, impressionante. Mas eles tinham estado toda a noite a pescar, o que é que aconteceu? O que é que eles fizeram? Não fizeram nada, é que não havia peixe, não pescaram nada. E então Jesus encontrou-os e depois disse assim: olha, meus amigos, vão pescar agora, mandem ali as redes para o lado direito, naquele sítio, etc, etc. E eles fizeram uma pescaria, assim não é pescaria se calhar, nem como é que se diz? Fizeram uma pesca gigante e apanharam muitos peixes. E foi um grande milagre. Depois Jesus convidou Pedro para ser não pescador de peixes, que é o normal, mas ser pescador de homens. E é muito interessante, e é aqui que começa o ministério de Pedro, inicialmente como discípulo de Jesus, a aprender com Jesus tudo aquilo que depois nós até podemos ler na Bíblia. Mas é interessante porque Jesus encontrou Pedro uma segunda vez que não tinha pescado nada. Alguém sabe onde é que isso está? Está na Bíblia. Hã? Está no Novo ou no Velho Testamento? O que é que vos parece? O que é que tu achas, campeão? Está na Bíblia. Na Bíblia está, não é? Está na Bíblia. Muito bem. E então, em Mateus 26, vamos abrir. Mateus 26, 31. Está em Mateus. Mateus, achas que é Novo ou Velho Testamento, campeão? É, exatamente. É isso mesmo. Então, nesta situação... Espera aí que não é Mateus 26, que já vos estou a enganar. É João 21. Mateus 26 a gente já lá vai. Em João 21. Neste cenário, neste momento, Jesus já tinha morrido, tinha ressuscitado e Pedro estava a pescar. E diz assim, João 21. Já abriram? Como dizem os tradicionais. Esta é uma piada só para o meu GC. Quem já abriu, diz amém. Quem não abriu, peça glória a Deus. Acho que é assim, misericórdia, é misericórdia. Misericórdia. Alguém falta ligar ou abrir a Bíblia? Toda a gente já ligou a Bíblia? Muito bem. Então, olha, eu vou ler a versão livro e diz assim, Mateus 21. Mais tarde Jesus tornou a aparecer aos discípulos junto ao Tiberíades. Eis como tudo se passou. Estava lá um grupo formado por Simão Pedro, Tomé, o gêmeo, Natanael de Caná, na Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Simão Pedro disse: vou à pesca. Não tenho nada para fazer, vou à pesca. Também nós, responderam todos. Assim fizeram, mas nada apanharam toda a noite. Ao romper do dia, avistaram um homem de pé na praia, mas os discípulos não conseguiram ver quem seria. Amigos, apanharam algum peixe? Perguntou esta pessoa. E não, responderam. Então ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e apanharão bastante. Assim foi, e nem sequer conseguiram puxar a rede devido ao peso do peixe.
pela sua abundância. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: quem é que será que era este discípulo que Jesus amava? Jesus amava a todos, não é? Até nos ama a nós, mas este discípulo especificamente era quem? Vamos lá, vamos ver se estão atentos. Vamos lá, era quem? Um dois e? João, muito bem. Alguém conheceu o João? Não, o João já morreu também. Onde é que eu estou? Aquele discípulo, exatamente, versículo 7. Então João disse a Pedro: é o Senhor. Ao ouvir isto, Simão Pedro vestiu a roupa que tinha despido e saltou para dentro da água, e os outros discípulos continuaram no barco e puxaram a rede carregada até à praia, a cerca de 100 metros de distância. Quando lá chegaram, viram uma fogueira com peixe, em cima também havia pão. Tragam-me do peixe que acabaram de apanhar, disse Jesus. Simão Pedro foi e puxou a rede para a terra. Pela sua contagem havia 153 peixes grandes, sem que, contudo, a rede se tivesse rompido. Agora venham comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar-lhe se era realmente ele o Senhor, pois no fundo sabíamos bem que sim. Jesus começou então a servir-lhes pão e peixe, e foi pela terceira vez que Jesus apareceu aos discípulos depois da sua ressurreição. Isto é um momento muito interessante, porque, em primeiro lugar, nós percebemos que Simão Pedro, toda a gente sabe o que é que Simão Pedro fez. Simão Pedro tinha negado Jesus. Lembram-se disso? Quem é que se lembra disso? Diz assim em João 18, 15 a 18. Diz assim: Simão Pedro seguiu-os, assim como um outro discípulo que era conhecido do sumo sacerdote. Por isso, esse outro discípulo foi autorizado a entrar no pátio juntamente com Jesus, enquanto Pedro ficou para fora do portão. Outro discípulo que era conhecido do sumo sacerdote voltou e falou à criada que guardava o portão e deixou Pedro entrar. A criada perguntou a Pedro: não és um dos discípulos de Jesus? E ele disse: não sou. Respondeu os guardas, e os criados entravam à volta de uma fogueira que tinham feito, pois o tempo era frio. Pedro então encontrava-se com eles a aquecer-se. E depois Pedro é questionado novamente se ele era um dos que andava com Jesus, e Pedro o que é que diz? Que não era. E depois é interessante outra vez, porque Pedro é questionado novamente, e o que é que Pedro diz? Que não era um dos discípulos. E ainda mais, isto é uma coisa desastrosa, porque depois do galo cantar, diz que Pedro ficou em pânico, porque ele realmente percebeu que tinha negado Jesus 3 vezes, tal como tinha sido avisado. E nós vemos, isto é muito interessante, porque quando nós olhamos para isto e percebemos que nós somos muito parecidos com Pedro, porque nós somos avisados: olha, se tu continuas a fazer isso, o que é que vai acontecer? Tu vais entrar pelo caminho errado. E a gente vamos à mesma pelo caminho errado e fazemos outra vez aquilo que não devíamos fazer. Somos ou não somos muito parecidos com Pedro? Sim ou não? Porque é interessante, porque Jesus, no momento da última ceia, Jesus diz: olha, atenção, um de vocês vai negar-me, um de vocês vai vender, vai trair-me, e então aí percebemos que é Judas. Depois vemos: olha, e tu, Pedro, vais-me negar 3 vezes. E ele: não, longe de mim. Negar-te, Jesus, 3 vezes, impossível, eu vou contigo até ao fim do mundo. Parece os namorados quando estão apaixonados, que dizem que fazem pela rapariga. Quem é que está? Aqui a malta começa-se logo a rir. Fala-se de namorados, é impressionante. Começa-se logo tudo a rir. Mas parece que, e Pedro disse: olha, não, Jesus, fica descansado que eu nunca te vou negar. E ele disse: vais sim, senhora, vais-me negar 3 vezes e depois o galo vai cantar. E quando o galo canta, depois dessas 3 vezes, é extremamente doloroso para Pedro. E Pedro reconhece que realmente tinha negado Jesus. Ele tinha traído Jesus, aquele a quem ele tinha vivido 3 anos com ele, tinha partilhado o pão. Pedro dava a vida por Jesus se fosse necessário. Lembrem-se que Pedro tinha acabado de cortar a orelha do soldado, ok? Para verem realmente a paixão e a entrega que ele tinha a Jesus. Mas naquele momento Pedro negou Jesus 3 vezes. É interessante porque nós vemos que Pedro também é um dos primeiros discípulos que vai à procura do corpo de Jesus no sepulcro. E nós percebemos, ou seja, quando nós percebemos que Pedro realmente amava Jesus. Mas Pedro, quando percebeu que Jesus tinha ressuscitado, é como nós muitas vezes, quando nós pecamos e olha, ficamos com vergonha de vir outra vez à presença do Senhor. Sim ou não? Epá, eu sou um bocado assim. E às vezes quando nós erramos, e ainda mais quando nos avisam: olha,
Se tu vais por esse caminho, tu vais entrar por um precipício e tu vais ficar longe dos caminhos do Senhor. E é interessante porque muitas vezes nós só percebemos que nos estamos a afastar do Senhor quando o galo canta, ok? Quando já há consequências do nosso pecado, quando nós já estamos de tal forma mal, é somente aí que nós temos uma real consciência daquilo que fizemos mal. E o que é que isto gerou a Pedro, quando Pedro realmente percebeu, não só que Jesus tinha morrido, ele aí, acredito que ele arrependeu-se profundamente, ele chorou amargamente, mas depois ele percebeu que Jesus estava vivo outra vez. E parece que Pedro fugiu de Jesus, porque Pedro estava com muita vergonha daquilo que tinha feito. E nós somos iguais. E é por isso que Jesus é tão extraordinário, porque nós quando erramos ou falhamos com alguém, nós ficamos com aquela sensação que não me quero cruzar com aquela pessoa. Sim ou não? Entre o marido e a mulher, aquelas brigas a sério. Os primeiros 2 dias, até haver aquela reconciliação, é difícil de falar com a pessoa, é difícil estarmos outra vez com a pessoa. O mesmo acontece com um amigo nosso que nos traiu, que nos fez mal. Até mesmo nós, que fomos nós os que erramos, mesmo tendo consciência que fizemos mal e estamos arrependidos disso, é muito difícil de voltar outra vez a estar com aquela pessoa. Porquê? Sentimos vergonha, sentimos culpa e Pedro passou precisamente por essa situação. E da mesma forma acontece quando nós estamos na igreja, em que nós nos afastamos do Senhor, em que nós cometemos erros, em que nós pecamos, em que nós ofendemos os irmãos que estão aqui na igreja e nós sentimos uma enorme vontade de não aparecer mais neste lugar porque vamos ter que estar com aquelas pessoas. Eu não sei mais porque eu desiludia tanto. E foi isto que aconteceu com Pedro. É interessante porque quando Jesus apareceu a Maria Madalena, uma das pessoas que ele disse, disse assim, agora vai, fala com os discípulos e fala a Simão que eu vou ter com eles. É interessante, não é? Porque Jesus estava disponível para gerar uma segunda oportunidade para Pedro. E Jesus está sempre disponível para nos dar uma segunda oportunidade. A nossa sociedade hoje em dia, e eu sou assim, eu sou culpado disso, é verdade, quando se estraga alguma coisa, nós temos mais facilidade em comprar algo novo do que propriamente mandar arranjar. Sim ou não? Pensem só. Eu, por exemplo, o meu telemóvel também já saiu o 14, né? Agora saiu o iPhone 14 e eu tenho o meu telemóvel e a bateria do meu telemóvel já está desgraçadinha. E o que é que eu penso? O que é que eu podia fazer? Eu posso, 2 coisas. Vou e compro uma bateria nova para o telemóvel e fico supostamente com um telemóvel novo. Ou então vou e substituo e compro um telemóvel novo. E nós hoje é tudo assim. Avariou-se a televisão, nem sequer se manda arranjar, compra-se logo uma nova. É ou não é? Avariou-se a máquina de lavar, vai-se comprar uma máquina de lavar nova. Nem sequer se manda arranjar. E nós estamos a viver isso também nos relacionamentos, que é, olha, esta pessoa traiu-me, esta pessoa ofendeu-me, é muito mais fácil nós substituirmos aquela amizade por outra do que propriamente nós restaurarmos aquela amizade. E é isto que Jesus hoje nos quer dizer, que a mensagem dele não é vamos trocar, mas vamos restaurar. Não é vamos substituir, mas vamos restaurar. Ok? Faz sentido ou não? E é interessante porque Pedro tinha sido avisado que Jesus ia ter com ele, mas a vergonha era tanta e os remorsos, o peso na sua consciência era tanto que isso fez com que ele voltasse à sua velha vida. E isso acontece connosco também. E Jesus faz algo extraordinário, porque Jesus faz um restart na vida de Pedro. Se vocês repararem, o milagre que Jesus fez no processo de restauração da vida de Pedro foi precisamente o mesmo milagre que Jesus tinha feito quando conheceu Pedro. Faz sentido ou não? Ou seja, Deus dá-te uma oportunidade nova. Deus dá-te essa oportunidade de maneira a que tu possas começar do zero. Normalmente nas nossas amizades, quando alguém nos trai, alguém a quem nós perdemos essa confiança com essa pessoa, nós vamos viver o resto da vida com o pé atrás com ela. Imaginem só um cenário, o marido ou a esposa traem o cônjuge. Ao trair o cônjuge, querendo ou não, a não ser que o Senhor realmente transforme a sua vida, vai andar sempre ali alguém de pé atrás. E ele foi com aquela rapariga e ele está a mandar mensagens no telemóvel e depois fecha assim para eu não ver, ficam logo assim de pé atrás. Porquê? Já houve uma quebra de confiança. Mas Jesus,
Ele faz um restart novamente à tua vida e Ele quer fazer do zero para que tu possas recomeçar novamente. E esta segunda oportunidade dada por Jesus, e nós ao lermos continuarmos a ler João 21, fala que Jesus gerou novamente um grande desafio a Pedro. E vamos continuar a ler em João 21, 15. E diz assim: depois da refeição, Jesus disse a Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que a estes? E o que é que Pedro diz? Pedro ficou em silêncio, ou disse muito baixinho. E como o Senhor não ouviu, Jesus perguntou outra vez. Então, Simão, filho de João, amas-me mais do que a estes? O que é que Simão responde? 1, 2, 3 e? Sim. Muito obrigado. E então Jesus disse assim: alimenta os meus cordeiros. Jesus repetiu a mesma pergunta e disse: Simão, filho de João, amas-me? E o que é que Simão diz? Sim. 1, 2, 3, obrigado mais uma vez. Tu davas para Simão. E disse: sim, Senhor, sabes que eu te amo, então pastoreia as minhas ovelhas. Uma vez mais lhe perguntou: Simão, filho de João, amas-me? E Pedro sentiu-se magoado por Jesus o ter questionado pela terceira vez. Senhor, tu conheces tudo e sabes que eu te amo. E Jesus insistiu então: toma conta das minhas ovelhas. Presta bem atenção. E ficamos por aqui. Toma então conta das minhas ovelhas. Isto é interessante porque num processo de restauração, nós enquanto igreja somos muito assim. Erraste, agora vais passar por um processo de restauração de 50 anos até virares a santo e ganhares uma auréola aqui assim. Ok? E não é assim. É interessante porque Simão, Jesus disse logo assim: olha, meu caro, tu amas-me? Tu estás arrependido daquilo que tu fizeste? E Simão disse: sim, senhora, estou arrependido. Tens a certeza? Tenho a certeza, sim, senhora. Então Jesus diz assim: se tu me amas, toma conta dos outros. Se tu me amas, faz aquilo que eu fiz contigo, ou seja, eu dei-te uma segunda oportunidade, então vive uma vida a dar segundas oportunidades às outras pessoas. Vive a vida a cuidar das outras pessoas. E é isto que nós temos que entender. Existe uma grande responsabilidade nossa quando somos perdoados, quando vimos a Cristo, que é, olha, o seu amor, o perdão de Jesus entrou em nós. Então, se o perdão de Jesus entrou em nós, se eu reconheci isso em Cristo, se eu percebi que Cristo fez-se novo em mim, independentemente daquilo que eu tinha feito, eu vou fazer isto também aos outros. Eu vou gerar aquilo que Cristo gerou em mim, eu vou gerar nas outras pessoas. Então eu vou dar novas oportunidades às outras pessoas. Eu vou gerar oportunidades às outras pessoas para serem fiéis a Deus, para servirem o Senhor, para conhecerem Cristo. E esta é a grande mensagem do Evangelho, que é: o nosso Deus é um Deus de segundas oportunidades. Lembrem-se que o homem pecou no Éden e Deus criou uma segunda oportunidade para o homem através de Jesus. Lembrem-se, olha, Sansão teve uma oportunidade de fazer a diferença através do povo hebreu. Sansão desperdiçou essa oportunidade, mas Deus deu-lhe uma segunda oportunidade através do seu arrependimento. E nós vemos na Bíblia várias personagens bíblicas em que Deus deu segundas oportunidades. E sempre após essa segunda oportunidade, quando é abraçada e é agarrada com seriedade, isso gera um efeito ainda mais impactante na vida das pessoas que estão à nossa volta. Por isso, eu quero te dizer uma coisa muito interessante, que é, independentemente daquilo que tu fizeste, independentemente daquilo que tu vais fazer, independentemente das vezes que já caíste ou das vezes que já te levantaste, Deus está disponível para te dar uma segunda, uma terceira, uma quarta oportunidade. Mas sempre que Ele te dá essa oportunidade, Ele gera em ti uma responsabilidade. E, igreja, o Evangelho é feito disto, é feito de responsabilidade. A partir do momento em que Pedro é reconciliado com Cristo, o Evangelho deixou de ser acerca de Pedro, mas passou a ser através de Pedro. Entendem? Não sei se perceberam a lógica associada. Ou seja, até Pedro se reconciliar, o objetivo de Jesus era: vou reconciliar Pedro. Assim que Pedro foi reconciliado, passou a ser o Pedro a ação central da reconciliação. Obviamente a reconciliação acontece através da transformação de Jesus Cristo, etc, etc. Mas é importante que nós, enquanto cristãos, tenhamos a consciência que nós devemos servir o próximo,
que o Evangelho deve ser feito através de nós. Não são os anjos que vêm ser fiéis, que são fiéis ao Senhor no sentido de andar aqui a dar exemplo para as pessoas, mas é através de nós que nós conseguimos influenciar as outras pessoas. É através da nossa vida, é através das nossas ações. E é quando nós geramos segundas oportunidades na vida dos outros, isto vai ter um efeito transformador na nossa vida, na vida do nosso próximo, na vida da nossa família e, acima de tudo, na vida da nossa igreja. Eu pedia ao Cláudio e à banda para subirem, se faz favor, e por isso eu gostava que nós pudéssemos refletir, e podíamos ficar de pé também, se realmente nós precisamos de uma segunda oportunidade do Senhor. Nós que estamos aqui, quem está lá em casa a ver, porque às vezes é tão difícil voltarmos aos caminhos do Senhor, simplesmente porque temos vergonha daquilo que nós fizemos. Nós estamos arrependidos, sim, não queremos fazer outra vez, é verdade, mas parece que não conseguimos mais voltar àquilo que era antigamente. Parece que o primeiro amor nunca mais volta. Mas eu quero te dizer que Deus consegue fazer novas todas as coisas. Ele consegue recomeçar tudo. Ele consegue dar um novo começo às vezes que forem necessárias para ti, independentemente do teu erro, independentemente da tua falha. Por isso, igreja, onde tu estás, fecha os teus olhos e vamos refletir realmente se nós precisamos de uma segunda oportunidade do Senhor. E eu gostava de fazer um convite que era, se tu realmente queres dar este passo tal como Pedro fez. Pedro saiu do barco, ainda estava no meio do mar e foi ao encontro de Jesus. Isto foi a ação física daquilo que o seu coração ansiava. Então este é o desafio que eu te coloco, se tu hoje queres uma segunda oportunidade do Senhor, se tu hoje estás arrependido e se queres viver o resto da tua vida para Ele, eu pedi que tu pudesses levantar o teu braço. Ninguém vai estar a ver, ninguém vai estar a olhar, por isso eu pedia que todos pudessem fechar os vossos olhos. Ó Pai, obrigado, Senhor, porque tu estás sempre disponível, Senhor, para nos dar uma segunda oportunidade, Jesus. Obrigado, Deus, porque tu és um Deus de oportunidades, Senhor. Tu não és aquele Deus que aponta o dedo e que nos faz lembrar o nosso pecado vez e vez após vez. Mas tu és um Deus reconciliador, tu és um Deus transformador. E por isso hoje, Senhor, nós queremos colocar as nossas vidas nas tuas mãos, Senhor. E agradecer esta oportunidade que tu nos estás a dar, Senhor, de voltarmos a sentir o teu perdão, de voltar a sentir que somos teus filhos, Senhor. Por isso eu te quero entregar, Senhor, estas vidas que hoje te pedem a ti uma segunda oportunidade, Senhor. Que tu possas inundar o seu coração com o teu amor. Que possas inundar o seu coração com o teu perdão, Jesus. Este é o nosso desejo, Senhor, que tu faças novas todas as coisas em nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu tenho hoje um segundo convite para ti, que é: se tu realmente queres ser o gerador de segundas oportunidades na vida das outras pessoas, se tu queres que o Evangelho aconteça através de ti, se tu queres assumir o compromisso tal como Pedro assumiu o compromisso com Jesus, que é cuidar das outras pessoas, que é viver em prol do Evangelho, que é ser um gerador de segundas oportunidades, que é ser um impulsionador de segundas oportunidades, então, se este é o teu desejo, eu pedi que também levantasses o teu braço para juntos podermos orar. Amém? Ó Pai, nós estamos aqui hoje, Senhor, e dizemos, Senhor, que assumimos esta responsabilidade, Senhor. Nós queremos assumir esta responsabilidade de vivermos para Ti, Senhor. Queremos nos entregar a Ti, Senhor, e que o nosso coração possa ser transformado, Senhor. Que o Teu amor possa estar em nós, de tal forma, Senhor, que tal e qual como Tu sentiste a necessidade, Senhor, de haver esta reconciliação com Pedro, Senhor, possa gerar este perdão nos nossos corações, que possa gerar nos nossos corações esta vontade, Senhor, de podermos gerar segundas oportunidades, de darmos novas oportunidades às pessoas que estão à nossa volta, mesmo aquelas pessoas que erraram connosco, para nós podermos incentivar as outras pessoas a Ti, Jesus, para se poderem entregar a Ti, Senhor. Por isso entregamos as nossas vidas, Senhor, e te dizemos, Senhor, nós queremos viver para Ti. Nós queremos dizer que nós Te amamos, Senhor. Nós queremos dizer que nós aceitamos a responsabilidade de cuidarmos uns dos outros, Senhor. Nós assumimos a responsabilidade, Senhor, de cuidar da Tua igreja.
nós assumimos a responsabilidade de cuidar dos nossos colegas do trabalho, Senhor, dos nossos colegas da faculdade, dos nossos colegas da escola, Senhor, da nossa família, Senhor, por amor a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu pedi à igreja que pudéssemos dar um forte aplauso a Jesus. Amém.